por que não é suficiente apenas desejarmos mudar ou ansiarmos por mudança? O que significa abandonar nossa antiga natureza pecaminosa e o nosso antigo estilo de vida corrupto? Como podemos lidar com as mágoas, hábitos e bloqueios que podem ter raízes biológicas ou sociológicas? Uma verdadeira transformação exige escolhas deliberadas. Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 21 a 24, da seguinte forma: Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Não é suficiente apenas desejarmos mudar. Não basta ansiarmos por mudança, nem mesmo dizermos, eu quero muito mudar. Somente o querer se torna inútil, a menos que assumamos uma postura radical e venhamos a agir de acordo. Nós não mudaremos até que decidamos mudar de verdade. Como estaremos daqui a 6 meses? Estaremos emocionalmente mais fortes? Mentalmente mais afiados? Fisicamente mais saudáveis? Espiritualmente mais profundos? Isso não acontecerá automaticamente. Nós não nos tornaremos mais saudáveis por mero acidente, e isso em quaisquer áreas de nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos que estamos esperando o que o Senhor nos mude. Mas não é nós que temos que esperar em Deus. É Ele que está esperando que nós decidamos mudar. Não há crescimento em nossa vida sem mudança. E não há mudança sem perda. Nós precisamos nos livrar de algumas coisas antigas. E não há perda sem dor. Talvez estejamos presos agora porque não aprendemos a abrir mão de coisas. Essa situação ruim pode estar acontecendo por conta de nossas escolhas passadas. Vimos no versículo de hoje que o Espírito Santo está dizendo através do apóstolo Paulo que devemos abandonar nossa antiga natureza pecaminosa e nosso estilo de vida corrupto, que é dominado pela cobiça e pelo engano. Podemos analisar as nossas mágoas, tentações, hábitos e bloqueios como causas biológicas ou sociológicas. Algumas dessas coisas são resultado de nossas circunstâncias ou até de nossos genes, verdadeiramente, mas na realidade não importa a origem. Nós precisamos lidar com essas coisas. A genética pode até explicar nossas fraquezas e inclinações, mas não serve como desculpa para o nosso pecado. E aqui está a boa notícia. Assim que nos tornamos crentes, nós recebemos um novo poder interior que é maior do que essas antigas tendências. E esse poder vem através do Espírito Santo que habita em nós, assim que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Podemos ler na carta de Paulo aos Filipenses, nos capítulos 12 ao 13, que diz assim: De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O apóstolo Paulo nos encoraja a operar a nossa salvação com temor e tremor. Mas o que isso realmente significa? Significa que devemos levar a sério o nosso relacionamento com Deus e nos esforçar em obedecer e seguir a sua vontade. Não apenas quando estamos sendo observados, mas especialmente quando estamos sozinhos, quando ninguém está nos observando. Afinal, Deus está sempre conosco, mesmo na ausência física dos outros. No entanto, não devemos nos apoiar apenas em nossa própria força e vontade, pois é Deus quem opera em nós, tanto o desejo de obedecer quanto a capacidade de realizá-lo, de acordo com a sua boa vontade. Portanto, podemos confiar que com a ajuda de Deus somos capazes de viver uma vida em obediência, agradando a Ele e experimentando a plenitude da nossa salvação.
Isso significa que nós devemos ter medo de Deus? Claro que não. O nosso medo deve ser sim o de perdermos o melhor de Deus e de desperdiçarmos a nossa vida. Temos que ter medo de passarmos a vida inteira sem descobrir o propósito de Deus para nós. O segredo para mudarmos de vida não está na força de vontade. Na verdade, é o Senhor nos dando a vontade e o poder, por meio do Espírito Santo, para fazermos aquilo que precisa ser feito.